Glória a Deus. Amém. Aproveitamos que estamos de pé. Abra suas Bíblias em Lucas 22. E vamos ler o texto aqui. Vamos mergulhar na palavra do Senhor. Ele vai nos ensinar muito. Vai nos exortar. Vamos sair de lugar mais cheios. Amém. E vai nos ensinar esta noite. Creio nisso. Lucas 22, verso 54. Evangelho segundo Lucas 22, verso 54. Foi encontrado? Amém. Está escrito. Então, prendendo Jesus, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se sentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Clementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando os olhos dele, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Logo depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava e dizia: Homem, não sou eu. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, no lugar. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os seus olhos, feche sua Bíblia também. Senhor, obrigado por essa palavra. Está lançada entre os nossos corações e nossa mente, seja como terras férteis nessa noite. Que a palavra do Senhor seja boa e semente, e que ela venha atingir-nos nas áreas necessárias da nossa vida. Nós não queremos, Deus, ouvir aquilo que gostamos, mas aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. Sim, que possamos sair daqui renovados, revitalizados, mais cheios da sua graça, mais cheios da presença do Senhor. O ano se finda, até que isso tem sido fiel. Eu te peço, continue sendo conosco. Que o Espírito Santo existe em nossos corações e está rejeitado no poder do nome de Jesus. Todo espírito de dispersão, todo ladrão da boa palavra, caia por terra e o Espírito de Deus seja exaltado neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, fique à vontade. Muito bom ver você aqui. Para alguns últimos aulas. Glória a Deus pela sua vida. Eu e minha casa estivemos por um tempo fora. Bom rever vocês. Graças a Deus, Deus cuidou da nossa vida, da nossa vida. Foi bênção. E cá estamos. Minha esposa não pôde estar conosco, mas cá estamos. Quando não pode, o outro busca, na verdade. É sempre nossa prazeres, nos toma conta, mas Deus é fiel conosco. Irmãos, nós temos um texto, é um texto muito conhecido. É um dos textos que, às vezes, a gente nos traz muitas reflexões, porque apenas conseguimos identificar a negação de Pedro. Ele estava aqui logo no início, lembra qual versículo que eu li na abertura do culto? Provérbios 15:3. Está escrito que os olhos do Senhor estavam toda a terra, contemplando os bons e os maus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Não é sobre a negação de Pedro. Pedro não é figurante aqui, mas é sobre o olhar que Jesus teve diante da situação de Pedro. Amém? Irmãos, algo que talvez o teu entendimento que deve ser mais difícil de ter nossos sentidos, na verdade, de não ter os nossos sentidos, eu acho que é a visão. Vocês já imaginaram viver nesse plano a vida inteira? Ser cego, eu sei isso, não enxerga nada. Às vezes tem pessoas que mudas, difícil, lógico que eles passam. Às vezes tem pessoas que é surda, é muito difícil também, sabemos disso. Mas no meu entendimento do Rafael, a maior para mim é a falta da visão. Olha que coisa maravilhosa que nós podemos contemplar. As coisas que Deus fez.
Como eu disse para vocês, está com passeio esses dias. Irmãos, eu fui para um lugar fantástico. É lá que a gente consegue entender tudo que tem sido neste livro. Quanto que Deus é perfeito na sua criação. Coisas lindas que nós vimos naquele lugar. E saber que Ele é tão pouco daquilo que Ele tem preparado para nós. Mas talvez você conheça alguém, ou talvez até na sua casa tem alguém que é cego ainda. É cego físico. Fica para ele uma mensagem. Talvez se Cristo não curar neste momento, neste mundo, certamente, na vida de Jesus, será curado. Ele vai ver coisas muito melhores do que essa que nós temos aqui na terra. Eu digo que os olhos é fundamental na nossa vida, irmãos. Por exemplo, ontem, após aquela chuva que teve, todos viram que teve um lindo arco-íris formado no céu. Todos viram? Alguns não viram. Sabe onde foi ver? Nos stories dos Instagram e do WhatsApp. Não é verdade? E por que eles fizeram isso? Publicaram? Porque eles viram. Se acomodaram vocês? Está na bênção? Amém. Por que eles viram então? Eles viram, por isso que ficaram. Então, irmãos, os nossos olhos, ele é muito importante. E nós estamos diante de uma situação em que Jesus, aqui no texto, ele é levado à casa de um sumo sacerdote para ser interrogado. E Pedro o seguia de longe. Em determinado momento já estava escuro, imagino eu, porque aqui está escrito, que eles acenderam o fogo no meio do pátio. Foram aí que viram Pedro. Sabe, irmãos, muitas vezes, quando nós estamos nas trevas, ninguém nos vê, ninguém nos observa. Está tudo escuro, está tudo do jeito que o nosso inimigo gostava, tudo no PT, mesmo na bagunça. Então, quando está lá, não importa quem está te vendo, ou como se alguém te viu, mas quando observa esse detalhe, quando eles colocam o fogo, que o fogo ilumina aquele lugar, destaca-se Pedro lá no meio. E uma mulher, o que ela fez? Fitando os olhos de Pedro, disse: esse é o deles. Amém, irmãos? Então nós peguemos disso. Eu quero destacar duas coisas nessa noite: o olhar de Jesus e o olhar do mundo. O olhar do mundo, irmãos. O olhar do mundo é um olhar acusador. Olha o que está escrito em Mateus 7, 13 ao 14. Poucos versículos importantes. Perdão, Mateus 27, 13 ao 14. Está tudo aqui? Vamos ler aí. E disse então Pilatos: não ouves quantos testificam contra ti? E nenhuma palavra me respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Uma tradição um pouco diferente da minha. Deixa eu ver aqui, irmãos. Mateus 27, 13 ao 14. Olha o que diz. Então ele perguntou a Pilatos: não houve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isso, Pilatos se admirar com ele. Irmãos, o olhar do mundo é o olhar acusador. Pilatos falou com Jesus sempre lá, interrogado: você não está vendo, Jesus, quantas pessoas te acusam? E a resposta de Jesus: com certeza. Sabe, irmãos, muitas vezes você vai ser acusado. Deus não está à vontade com você. Sabe qual tem que ser o seu comportamento ou silêncio? Perto, fique na sua. Quem vai testificar, quem vai defender, quem vai tomar a sua causa é o Senhor. O Senhor, irmãos, eu disse, Provérbios 15:3, os olhos dele estão em toda a terra. Nada passa diante dos olhos do Senhor. Se pessoas têm te acusado, se pessoas no mundo têm te acusado, e principalmente nosso adversário, Satanás, ele é um acusador. E ele te acusa constantemente, às vezes, principalmente pelo seu passado.
E às vezes o seu passado nem é um ano, às vezes o seu passado foi há uma hora, a qual você estressou lá na sua casa e acabou falhando. Às vezes o seu passado é nessa manhã, o qual você de forma subitamente respondeu mal ao seu chefe, ou tratou mal a sua esposa, algo do tipo. E a cruz. Esse é o olhar do mundo. É o olhar de acusação. Aquela mulher decidiu Pedro destacado lá e falou: este é o Deus. É assim como ele faz. Ele te amou. Mas quer saber o que é o olhar de Jesus? Olha como é o olhar de Jesus. João 8, 1 a 11. É um olhar libertador. Jesus não te acusa de nada. Sabe o seu passado, sabe o que viveu, sabe o que passou? Passou para Jesus. Não importa. Jesus quer saber de você daqui para frente, deste ponto de glória para frente. Aleluia. Ele quer saber o que está no seu coração, que germina aí para frente. É por isso que nos dá a oportunidade todos os dias de abrir os olhos e dizer: Pai, em tuas mãos te entrego meu direito. Deus, em tuas mãos te entrego minha casa, meu trabalho, minha família, meu carro, meu negócio, tudo. Porque Jesus não acusa. Jesus liberta. Então, alguns é importante. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-lhe no meio disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Pois, o que dizes sobre isso? Isso diziam eles tentando, para que tivesse de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse, perguntando-lhe, direitou-se e lhes disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever na terra. 9. Quando ouviram isso, saíram logo, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava ali. E endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher ali, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse para ela: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém. Amém, irmãos? Aleluia. Sabe o que você fez de pesar, terrível? Passou. Jesus te perdoou. Tira isso do seu coração. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de receber o perdão de Deus. Irmãos, Deus, Jesus liberou o perdão sobre a sua vida na cruz, no Calvário. Então você precisa entender que é necessário você receber esse perdão. Ele não te acusa mais. Está vendo? Que a mulher vai nesse perdão dele. Imagina essa cena. Como se tivesse uma mulher aqui, vários aqui com pedras, algumas pequenas, alguns com uma cinco na mão, né, para não errar, alguns com uma grande, que é para matar. E Jesus ali para mim, essa é a melhoria do nosso mestre. Ele levanta-se direita, olha, aquela situação, é simples. Aquele que tiver pecado, atira a primeira pedra. Deus. E muitas vezes nós, como igreja, nos comportamos mal e acusamos, ao invés de amar, ao invés de dizer: tira a primeira pedra. Mas nós, a igreja do primeiro amor, te amo, somos uma igreja que compreende o Evangelho, nós preferimos amar. Amém. Aleluia. Irmãos, mas tem um detalhe muito rico nesse versículo 11. Ninguém te condenou, certo? Amém. Porém, eu também não te condeno, mas vai-te e não peques mais. Essa é uma dificuldade. Jesus perdoou, glória a Deus por isso. Mas ele nos orienta: vai, não comete o mesmo erro. E tem pessoas no nosso meio, cristãos, crentes em Jesus, que insistem no erro, insistem. Então é necessária uma repetição sua de quem nós amamos, que está lá fora agora.
É necessária uma orientação. Jesus te perdoa, mas não volte ao erro. Amém, Deus? Esse é o olhar de Jesus. O olhar do mundo, ele te acusa. O olhar de Jesus, ele te liberta. O olhar do mundo é um olhar de julgamento. Mateus 7, 3 diz assim. Você lembra daquela passagem que Jesus manda tirar a trave do olho do cisco do irmão? Então, o julgamento do mundo, o olhar do mundo é um olhar de julgamento. Olha lá para esse mundo. E porque reparas no abelho que está no olho do teu irmão, talvez a trave que está no teu olho. Às vezes a gente julga o irmão da direita, julga o irmão da esquerda, o vizinho da frente, de trás, e esquecemos de tirar a própria trave dos nossos olhos. Estamos debaixo do mesmo sol. Falando em sol, lembrei de sol, onde nós estávamos. O sol estava maravilhoso, no lugar repleto de gente. O sol era para todos, aqui tinha branco, pretos, amarelo, vermelho, verde, e pobres, cor, magro. O sol era igual a todos. Sabe, irmãos, você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Jesus, ele foi amável a dizer isso. Cuide-se de si. Está preocupado com a minha irmã? Cuide de si. Então, o olhar do mundo é um olhar de julgamento. E qual que é o olhar de Jesus? O olhar de salvação. Romanos 8:2 diz que nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Vamos ver? Olha o que diz isso. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2. Porque a lei do Espírito que vive em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Então não há mais condenação sobre a sua vida. Esse é o olhar de Jesus. Jesus está fitando os olhos em você nessa noite. Mas vamos voltar ao texto de Pedro. Vocês vão entender ainda mais. Jesus tem na sua vida salvação. E está escrito que só há um. Eu disse quantos? Mais uma vez? Mediador entre Deus e os homens. E o que é um mediador? Eu não entendi, pregador. É simples. Aí esse copo, esse carregador de pilha. Aquele carregador de pilha é você, sou eu. Esse copo é Jesus. E eu faço a figura de Deus. Eu sou um mediador entre você, eu e Deus. Jesus. Aleluia. Não há outro. O importante é Ele, é para Ele, por Ele. Ele estava lá sendo julgado. Pedro viu de longe. Mas Jesus sabe que ele estava por ali. Os outros, no outro evangelho, você vai ler, os outros discípulos deixando Jesus, fugiram. Pedro fugiu um pouco menos do que eles, de longe. Porque Pedro era muito ansioso, era assim que Jesus gostava bastante. Então, irmãos, Jesus, o olhar que Jesus tem para nós é salvação. O olhar do mundo é um olhar de frustração. Você já criou expectativa em pessoas e foi frustrado? Sim ou não? Será que é só eu? Ah, meu Deus. Quantas expectativas eu gerei em pessoas? Você lembra da frase de namoro? Não é? A gente gera expectativa na menina, no rapaz, e é frustrado, vai corresponder. Ou você gera uma expectativa no trabalho e aquele trabalho te frustra. Você gera uma expectativa em qualquer situação que seja e você é frustrado. O olhar do mundo, ele gera frustrações. E um conselho para nós nessa noite: para de gerar expectativa em pessoas. Ser humano igual a você, acabei de dizer, no mesmo sol, ser falhos, como eu e você. E a gente fica querendo que essas pessoas nos supram. Quem vai suprir as suas necessidades é Cristo Jesus. Então, o olhar do mundo, irmãos, cria em nós frustrações. E o olhar de Jesus, ele é acolhedor. A gente recebe do jeito que você estiver. Que situação está? Se está descabelado, se está bem penteado, se está mal vestido, se está bem vestido, ele te olha o que está escrito em Mateus 11, do 28 ao 30. Muito lindo esse Mateus 11, 28. Vinde a mim,
Todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. No 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Então, irmãos, eu lembro que no início da conversão, um tio meu, pregador do Evangelho, creio que ele da época, e ele falava assim, praticamente comigo. Já dei alguns trechos aqui sobre minha juventude, foi um jovem muito rebelde, e ele sempre batia uma dele comigo, Rafael, o homem sem Jesus não é nada. Bem direitinho esse caso aí. Rafael, o homem sem Jesus não é nada. Irmãos, nós sem Jesus não somos nada, absolutamente nada. Sabe? Ele te ensina o que você tiver. Como está o coração ocupado, a vida difícil, caso de glória a Deus por isso. Vá até Ele, entregue nas mãos do Senhor Jesus as suas dificuldades, as suas limitações, os seus problemas. Eu tenho certeza que Deus, no tempo hábil, no tempo dele, vai te dar entendimento, sabedoria, discernimento, para você saber lidar com todas as situações. Amém. Porque o nosso Jesus, ele está mandando, pode ir até ele. Às vezes a gente tem receio, não, é isso aqui, Deus. Será que isso está contra, irmãos? O nosso Deus, ele pode todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Eu já comentei com os irmãos, eu não me lembro que segundo da casa, quando eu financei a casa, acho que foi na reunião de homens, na reunião de homens, irmãos, vou ser bem breve. Mas era necessário ter o aceite da Caixa Econômica para sair do financiamento da nossa casa. A gente preparou toda a documentação, conseguiu a inscrição. Aos 45 do segundo tempo. Acabou o dia normal, 5 horas da tarde, a gente não teve resposta. Nós sabemos que o dia termina no dia 23h59. Nossa, então, as minhas expectativas foram frustradas. Mas a minha esposa ainda convicta que Deus poderia fazer algo. A gente foi dormir. Amém. No outro dia a gente recebe uma ligação do mediador que estava tomando conta para nós desses papéis, que o nosso financiamento foi aprovado. Sabe o que é o detalhe? O detalhe é que deixa isso, tanto que Deus é poderoso, é que me deixa distanciado. Que uma pessoa lá em Fortaleza, no capital do Ceará, em Fortaleza, do nada, abriu o seu laptop às 23h44 da noite e viu lá o lançamento, Rafael, esse homem, vou provar. Aleluia. Você faz isso sem Jesus. Amém? Você pode crer, Jesus faz, ele faz o tempo dele, mas ele faz, porque ele tem promessa para o seu filho, promessa para mim. Precisamos crer, ir até ele. Glória a Deus. 20 anos. Um detalhe importante que esqueci, o 30, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, como esse copo ele é mais pesado do que esse carregador de mineral, eu não penso de novo. Você está com um fardo pesado. Amém? Jesus está te propondo, vamos trocar esse fardo por um mais leve. Esse aqui tem o peso, amém? E esse aqui também tem o peso. Pegaram? O fardo de Jesus também tem um peso. Custa quanto, pastor? Pouco nem muito. Não é pouco nem muito. Custa muito. Mas vamos maravilha, amém? Às 23h44, o cara provou e Deus foi fiel para a minha casa. Pode ser fiel para a sua. Creia nisso, lá, olha a Deus. Esse é o olhar que Jesus tem para você, um olhar colhedor. Traga, bata ele com suas dificuldades, com as limitações, e ele vai trazer energia pessoal. Aleluia. O olhar do mundo é um olhar invejoso. Numa célula, a gente, passando por nós leva a palavra, a gente falava sobre Miriam ficou com uma certa ideia de Moisés, porque Deus só falava com Moisés. E ela então era uma
na vida de Moisés, chamou Arão para participar do negócio. Irmãos, Deus ficou muito decepcionado com aquela situação. Sabe o que aconteceu com ele? Ela foi cometida de lepra. Cometida de lepra. E verdade, ela teve que ficar fora do arraial por 7 dias para se curar. Não foi no bastasse isso. Israel ficou paralisado durante esses 7 dias. Eles estavam em marcha, né? Para sair do Egito com uma terra prometida. Sabe, irmãos, então o olhar do mundo era um olhar invejoso. Você imagina cerca de 2 milhões, vamos dizer assim, de pessoas paradas, estagnadas por causa da falha do milhão. E esse olhar do mundo, muitas pessoas olham para você porque você serve a Jesus. Eu já ouvi muito, mas não tem graça para a igreja, né, evangélica, porque lá não pode nada. Eles que acham, nós podemos tudo. Glória a Deus por isso. Eu ia falar pensando, participar de outra religião é muito. Eles gostam, participam, e às vezes tem resistência contra o Evangelho de Jesus. É muito simples, por causa de uma palavra, conforto. Aonde eles servem é muito confortável. Quem gosta de tomar uma cajibrina, por exemplo, uma bebidinha, sai de dentro da igreja, irmãos, e está vendendo lá de fora. Sai de dentro do lugar que eles se reúnem, está vendendo lá de fora. Então eles estão numa zona de conforto. E servir Jesus tem um jogo, tem um peso. E às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Mas eu te digo, vale a pena servir Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois que vamos conquistar essa terra, uma boa coisa que neste mundo, sim, amém. Mas ainda mais, o que está por vir. Que ele vai voltar. Ele vai buscar uma igreja. E irmãos, imagina ter o prazer de ouvir assim. Vinde a mim. Aleluia, irmãos. Pensou? Júlio, meu pastor, Júlio da primeira church. Vinde a mim. Amém. Posso olhar para ele? Fique firme. Abra mão do seu ministério. Abra mão de Jesus. Abra mão de ter uma vida de intimidade com Ele. Eu, inclusive, estava até preparando uma outra palavra. Eu vou trazer ela para a igreja. Se Deus me direciona para essa. É sobre intimidade. Eu falo sobre os discípulos. Sempre isso. Se passa a vida com a eu não quero compartilhar com os irmãos. Então, o olhar do mundo ele é invejoso, mas o olhar de Jesus ele é um olhar de amor. João 3,16, 7 horas, Santiago. Glória a Deus por isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus sofreu muito junto para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. E quer viver eternamente com Jesus. Amém. Vocês perceberam então que há uma diferença no olhar do mundo e no olhar de Jesus? Vamos lá e voltar lá em Mateus, perdão, em Lucas 22. Agora eu vou no texto. Não tem ninguém para essa mesa. Amém. Lucas 22, 54. Que fugiu, mas já não teve. Então, irmãos, nós percebemos aqui no texto que algumas pessoas reconheceram Pedro ali quando ele sentou próximo à lareira, próximo ao fogo. Uma mulher já e disse: você estava com ele, e ele negou. De repente outro viu: tu é dos tais, você faz parte do grupo dele. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Passou cerca de 1 hora Pedro ali insistentemente ali junto com aquela turma ali, ao longe de Jesus. O terceiro disse, afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque ele é hebreu. Mas Pedro insistia e homem, não compreendo o que diz, logo estando ainda a falar com o lugar. Irmãos, em algumas traduções, algumas traduções não, em outros evangelhos que você lê, é a terceira pessoa que reconhece Pedro, eles bravos, ele já com essa pessoa, fica bravo, até que o gado cantou. Amém? Nossa, o gado cantou aqui, não é a penosa, como se ficar pela atenção. Não é um galo literal, uma arte, não. Galo que era uma trombeta, que tinha nome de galo isso, né, pastor? Era isso, então era uma trombeta que tocava a uma certa hora, né, por isso, e essa palavra era isso.
ela tem, a sua tradução é o cantar do galo. Então não é literalmente um galo cantante, nós temos aí, nós abatemos o milho porque com arroz de água, tá? É uma trombeta. E a sua tradução diz o cantar do galo. Então, irmãos, até porque na lei não podia se ter animais semelhantes a aves, ainda mais perto da casa do sumo sacerdote. Não é lugar, literalmente falando. Então, acontece, a hora que cantou esse galo, Pedro, olha o verso 61, irmãos, tanto que ele é rico de informações. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Até ali, o mundo tinha olhado para ele. Pessoas, ser humano, vai morrer. Até que, no verso 61, agora quem olha para Pedro é o próprio Jesus. Mas, irmãos, tenta imaginar comigo. Se você voltar alguns capítulos aqui, alguns textos atrás, você vai ver o momento em que Jesus estava com Pedro, mas tu me amas, sim, eu te amo. Não vai me negar. Ele declarava que não negaria Jesus, que amava ele toda a vida dele. Imagine como Jesus, que o galo cantou, que Jesus fica nos olhos do céu. Sabe o que eu acho que passou na cabeça de Pedro? Talvez passou lá quando Jesus olhou para o céu, lá em Lucas 9,16, que estava multiplicando pães e peixes, Jesus parte os pães, parte o peixe, olha para o céu e dá graças a Deus. E com 5 pães e 2 peixes ele consegue alimentar uma multidão que só homens eram 5.000. Talvez Pedro lembrou disso. Talvez Pedro lembrou do olhar que Jesus teve para Zaqueu, estava em cima de uma árvore. E aí o texto diz que Jesus olhou para Zaqueu e falou com Zaqueu: hoje eu vou jantar na sua casa. Talvez Pedro lembrou disso. Talvez Pedro lembrou quando Jesus, lá em Mateus 9,36, olhava a multidões e tinha compaixão deles. Que filho será que passou na cabeça de Pedro quando Jesus ficou os olhos dele? Eu te deixo uma pergunta que também serve para mim. Jesus ficasse os olhos em você agora, qual seria o seu comportamento? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua reflexão? Sabe o que aconteceu? Verso 61. Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como eu te disse. Pedro, antes do galo grande, você vai me negar 3 vezes. Sabe o que aconteceu com Pedro? Ele saiu dali e chorou amargamente. Sabe, irmãos? Às vezes a gente passa percebido, não nos lembramos o quanto Jesus tem sido bom conosco. Negamos em várias situações. Negamos no dia a dia, negamos com ações, com palavras, com pensamentos. Mas hoje Jesus fica os olhos em você e fica os olhos em mim. Te diz: eu te liberto, eu te salvo, eu te apoio, eu te amo.